Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então, vamos iniciar a nossa aula de número 5 da nossa revisão total, onde aqui a gente basicamente vai abordar alguns conteúdos que têm uma grande recorrência na tua prova do vestibular. Tá aí, né? A nossa, a nossa relação de assuntos do dia, onde a gente vai ver desde eletroquímica, ou seja, passando por pilha, eletrólise, aquela história lá de proteção dos metais contra a corrosão, como galvanização, metal de sacrifício. Depois disso, a gente fala sobre esse assunto extremamente importante e que geralmente aparece como questão fácil, que é radioatividade. E logo após isso, a gente entra de fato na tal da química orgânica, vendo aquele começo da química orgânica, depois passando por hidrocarbonetos e falando sobre funções, onde eu vou focar, além de, obviamente, né, comentar as funções mais importantes, eu vou focar na parte de como saber polaridade de função orgânica, ou seja, quem é polar, quem é apolar, como saber comparar pontos de fusão e de ebulição, portanto, quem deve evaporar primeiro, ou depois, entrar em ebulição primeiro, ou antes, e também a gente vai falar aqui sobre acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Então, vamos embora começar a nossa aula de hoje. Bom, como eu disse, a gente iria iniciar por eletroquímica, onde aqui eu coloquei já um grande resumo para facilitar a tua vida. E aí a gente precisa lembrar que a eletroquímica, ela é basicamente a parte da química que estuda, né, as relações entre conversão de reação química em energia elétrica. Então, quando você tem algum processo químico produzindo corrente elétrica, ou o contrário, a corrente elétrica forçando um processo químico a acontecer, a gente tem a eletroquímica como sendo, né, essa parte da química que estuda isso. E aqui embaixo eu coloquei um esquema para facilitar a tua vida. Lembrando que a eletroquímica ela é dividida em duas partes, ou é pilha ou é eletrólise. Então, primeiro, como é que eu sei se é uma pilha, professor? Quando você tem uma reação de oxirredução, ou seja, alguém oxidou e alguém reduziu, acontecendo de forma espontânea, ó aqui, ó, de forma espontânea, forçando, ou seja, melhor dizendo, fazendo com que essa reação química produza corrente elétrica. Então, quando uma corrente elétrica, né, ela está sendo produzida, está sendo gerada, a partir de uma reação química, temos aí uma pilha. E isso acontece tudo de forma espontânea. Então, aconteceu naturalmente. E se a produção de corrente elétrica aconteceu de forma natural, então a gente vai dizer que a DDP, ou também chamado de delta E, ou em física FEM, força eletromotriz, ela tem que ser obrigatoriamente um valor positivo, maior do que zero, já que é energia gerada, energia produzida, ok? Agora, quando a gente tem o oposto, portanto, agora a corrente elétrica que está fazendo com que a reação química aconteça de forma não espontânea, portanto, vai gastar energia para forçar esse processo, aí a gente tem a outra parte da eletroquímica, ou seja, a gente tem a eletrólise. E aí lembre que a eletrólise, a DDP é negativa, se empilha a energia gerada na eletrólise, você gastou energia, né, para fazer a reação acontecer. Então, você forçou o processo, portanto, DDP é menor do que zero, beleza? Vamos embora relembrar um pouquinho de pilha. E aí, obviamente, eu trago a famosa e clássica pilha de Daniel, onde a gente, né, estudou a partir dessa pilha para poder entender todas as outras pilhas, que basicamente seria só trocar os elementos químicos que participariam. Mas o contexto da formação da pilha é basicamente o mesmo. Então, vamos recorrer a ela mais uma vez. Bom, primeiro, rapidamente, vamos revisar essa pilha daqui. Ó. Como é que acontece? Primeira coisa, Daniel ele pegou um eletrodo de zinco e mergulhou dentro de uma solução, lembra? De sulfato do mesmo metal, ou seja, se é zinco, a placa, então temos também aqui uma solução de sulfato de zinco, ok? Interligado por um fio até o outro eletrodo, que era o eletrodo de cobre, onde também foi mergulhado dentro de uma solução de sulfato do mesmo metal, portanto, sulfato de cobre, beleza? Após isso, ele percebeu que espontaneamente, lembre que é pilha, ou seja, naturalmente, o zinco, ele perdia elétron, ou seja,
Os elétrons, eles fluíam, saíam do zinco e iam em direção ao cobre. E automaticamente, a gente então pode dizer que se esse zinco, que era zero no estado sólido, a placa, né, de zinco, perdeu elétron, ele automaticamente se transformou em zinco 2+. E lembre que quando um metal tem carga, ele cai em meio aquoso, então começa a sofrer corrosão essa placa daqui, ó, começa a cair pedaços, íons, zinco 2+ aqui dentro da solução, beleza? Lembrando que isso que está acontecendo aqui é uma oxidação. Lembra que quem sai de zero, ou melhor, quem aumenta o NOx, nesse caso saiu de zero e foi para +2, então aumentou o NOx, é uma oxidação. E lembra que toda oxidação acontece obrigatoriamente no ânodo. Lembra da dica? Vogal combina com vogal. Então, o ânodo é sempre o local da oxidação. E no caso da pilha, o ânodo é o teu polo negativo. Ou seja, os elétrons então saem desse ânodo e vai em direção ao cátodo lá do outro lado. Esses elétrons, ao chegar lá do outro lado, vão ser recebidos por aqueles íons cobre que estavam dentro da solução, lembra? Que a gente preparou uma solução com sulfato de cobre? Então, aqueles íons cobre 2+, ou seja, meio aquoso, que estava dentro da água, vão receber os elétrons que o zinco mandou e automaticamente vai se transformar em cobre zero no estado sólido. Então, aqui, desse lado, vai começar a ter um aumento de massa, vai começar a ter um aglomerado de cobre em cima desse eletrodo. E com isso, a gente está vendo aqui que o NOx saiu de +2 e foi para zero, ou seja, ele reduziu o NOx. Isso é uma redução. Quando o NOx diminui, é redução. E lembre, mais uma vez, que consoante combina com consoante. Redução sempre acontece no cátodo, ok? E lembre que o cátodo da pilha é o polo positivo. Professor, mas peraí, qual a função mesmo da ponte salina? Lembre que elétron flui pelo fio externo. A ponte salina, ela vai ter a função de permitir os íons que estão em excesso, né, durante o funcionamento dessa pilha, esses íons que vão aparecer aqui, ó, ela vai permitir que eles se movimentem e automaticamente se neutralizem. Os excessos de um de um lado, os excessos de um do outro, vai permitir com que eles se reequilibrem, passando por dentro dessa ponte e sofrendo suas neutralizações. Os íons positivos neutralizando os íons negativos e vice-versa. Tranquilo? Joia? Boa. Então, até aí, recapitulamos a famosa pilha de Daniel. Agora, a coisa mais importante depois de montar uma pilha é saber quanto de energia essa pilha vai te dar. E aí, veja, eu gosto de fazer o cálculo da DDP, delta E, FEM, simplesmente lembrando que se está dentro da eletroquímica, onde a gente sempre tem que ter, né, uma reação produzindo corrente elétrica ou uma corrente elétrica fazendo uma reação acontecer, independente se é pilha ou se é eletrólise, a gente tem que lembrar que alguém vai ter que oxidar e alguém vai ter que reduzir. O que significa dizer que se eu somar o potencial de oxidação com o potencial de redução, eu tenho a minha DDP, ok? Alguns livros, alguns materiais, por exemplo, coloca pegue o potencial de redução maior menos o menor. É a mesma coisa do que a gente está fazendo aqui. Só que ao invés de fazer você decorar essas mais uma fórmula, né? Eu prefiro que você lembre que é só fazer o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Qual é o detalhe? E aí esse detalhe a gente vai ver nessa questão daqui. É porque geralmente quando ele te dá uma questão, ele te dá ou todo mundo na forma de redução, ou todo mundo na forma de oxidação. E aí é aquele momento em que você vai precisar analisar para ver quem de fato vai sofrer o quê, e aí automaticamente a outra reação você vai precisar inverter para transformar no contrário daquilo que você disse daquela primeira. Professor, não estou entendendo. Vamos fazer então aqui na prática, para a gente relembrar como é que faz isso? Bora lá? Lá vai. Questão número 2 aí do teu material, eu vou adiantar ela aqui, tá? Ela fala sobre o lítio,
dizendo que ele tem sido explorado, e aí a formação de novas pilhas de íons de lítio, né, que inclusive é a nossa pilha, né, da atualidade, né, a mais utilizada, que é aquela que garante que não tem aquele vício da bateria, né, ou seja, não fica uma memória na bateria, ela consegue carregar, recarregar, e aí você com isso tem uma duração, uma durabilidade da saúde da bateria por mais tempo. Bom, mas vamos para a questão. Ele traz aqui duas semi-reações, que ele chamou de semi-reação A e semi-reação B. A primeira coisa que você tem que fazer é, se no texto não estiver dizendo se elas são reações de redução ou de oxidação, você identifique logo quem ela é, tá? E aí eu vou fazer junto contigo aqui. Primeiro, vamos olhar para o NOx. O NOx do lítio é mais 1, e lá do outro lado ele foi para quanto? Foi para 0. Se ele saiu de mais 1 e foi para 0, é porque reduziu. Ou seja, esse é um potencial de redução, certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o iodo, a reação de baixo. Saiu de 0 também, e agora foi para menos 1. Espera aí, quem sai de 0 e vai para menos 1, reduziu também. Aí eu te pergunto, e eu posso fazer uma pilha só com redução? De jeito nenhum, professor. Então, nesse momento, a gente vai identificar quem de fato vai sofrer redução e quem de fato vai sofrer oxidação. Tranquilo? E aí vamos lá. Desses dois potenciais aqui, qual é o maior? Lembrando que um é negativo e outro é positivo. O maior é o positivo. Então significa dizer que o iodo, essa daqui, ó, é quem de fato vai sofrer redução. Então, como ela já está na forma de redução, deixa ela quieta aí, porque ela já está prontinha. Agora, o que é que eu vou ter que fazer com a de cima, com a do lítio? Eu vou ter que transformar ela em oxidação. Lembrando que transformar uma coisa que está na forma de redução em oxidação e vice-versa, é só trocar o sinal. Então, automaticamente, eu transformo isso em oxidação, a do lítio, deixa eu apagar aqui, ó. E aí, deixa eu escrever o termo oxi, para a gente lembrar que é oxidação, apenas trocando o sinal. Então, quem era menos, eu vou botar um mais aqui. E se fosse mais, viraria um menos. Tranquilo? Bom, então, nesse momento, eu já tenho o potencial de oxidação e o potencial de redução. O que é que eu vou fazer? Eu já vou logo somar os dois, porque provavelmente em alguma pergunta ali ele vai falar sobre o cálculo da DDP. Então, ó, somar oxidação com redução vai dar 5 mais 4, 9, 5 mais 0, 5, e 3 mais 0, 3. Pronto. Então, deu uma DDP positiva, ou seja, me garantindo que é uma pilha, né? Porque para ser pilha tem que ser o resultado positivo da DDP, 3,59. Beleza? Agora, ele também fala ali, eu estou vendo na afirmação 1, que ele quer saber qual é a reação global. E aí vamos lembrar como é que faz reação global? Para fazer reação global, você precisa cortar os elétrons, né? Mas para isso, tem que ser aquela que vai oxidar com aquela que vai reduzir. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas tem que ser uma reação de oxidação com uma reação de redução. E aí, veja, a primeira, essa daqui do lítio, eu não troquei o sinal dela, que era para transformar redução em oxidação. Então, o que eu vou fazer com ela agora é inverter a reação para poder deixar ela realmente na forma de oxidação. Então, eu vou pegar ela aqui, ó, e vou inverter. Então, vai ficar lítio 0 se transformando em Li mais um elétron. Beleza? Aquela de baixo, que já estava prontinha, eu só vou repetir ela. E aí, essa de baixo daqui, ó, essa aqui foi a de oxidação, né? A de cima. A de baixo agora vai ser a de redução. É a do iodo. Então, iodo mais 2 elétrons se transformando em 2 I menos. Aí lembre que para fazer reação global, somar duas, eu preciso cortar a mesma quantidade de elétrons de um lado com a quantidade de elétrons do outro lado. Quando eu digo de um lado e do outro, é antes e depois da seta. Só que você está vendo aqui que a do lítio só tem um mol de elétron, né? Enquanto que a do iodo tem dois. Então, eu vou ter que duplicar a do lítio. Ok? Dupliquei aqui, ó. E antes que eu esqueça, lembre que esse é o único assunto
que o que a gente faz com a reação, por exemplo, acabei de duplicar do lítio, veja que eu não dupliquei o potencial, o valor dele, porque em pilha, o que a gente faz com a reação, em termos de multiplicar ou dividir, a gente não faz com potencial. É o único assunto da química que a gente não faz a mesma coisa com aquele númerozinho que tem de lado. Não é a mesma coisa que ΔH, por exemplo, né? Que quando a gente multiplica a reação por 2, o ΔH multiplica por 2. Aqui não. Por isso que, inclusive, eu preferi começar logo fazendo a DDP, para não correr o risco de pensar em multiplicar aquele 3,05 ali por 2, porque senão vai dar errado. Beleza? Então, agora sim, ó, corta 2 mol de elétron com 2 mol de elétron, e aí soma tudo. Então, vai ficar 2Li mais o iodo se transformando em 2. Como o Li é mais com o 2 e menos, eu posso simplesmente já juntar os dois. Li com I, ok? Ou seja, bate com a reação global que ela deu ali na primeira afirmação. O problema é que ele diz que a DDP é 2,51, quando na verdade a gente calculou e viu que era 3,59, ok? Então, já está errado. Tranquilo até aí? Pronto. Vou apagar aqui agora para limpar um pouquinho a imagem, para a gente seguir fazendo o próximo. Vamos lá. Agora, a afirmação 2 diz o seguinte: no sentido espontâneo, a semi-reação A, ela acontece no cátodo, enquanto que a semi-reação B, ela diz que acontece no, perdão, a semi-reação A acontece no ânodo, enquanto a semi-reação B acontece no cátodo. Peraí, vamos lembrar? Se é ânodo, obrigatoriamente é o local da oxidação, porque lembra, vogal combina com vogal. E se é cátodo, é o local da redução. E se é consoante, combina com consoante. Vamos ver se a gente tinha dito que A realmente era o local da oxidação. E a gente tinha dito que a B, que era do iodo, era o da redução, ou seja, o cátodo. Então está tudo certo no 2, é verdadeiro. No 3, ele diz que A ocorre a oxidação. É verdade aqui, ó. A gente já tinha escrito a oxidação aqui em A. E diz que no B acontece redução. Também está verdadeiro. Agora o 4 fala que o cátodo e agente redutor é o iodo. Peraí, vamos lembrar, quando tem esse termo agente, a gente troca o nome, né? Então, agente redutor é a mesma coisa de dizer aquele que sofre oxidação. É o iodo que vai sofrer oxidação? Não. O iodo, ele sofre redução. Quem sofre oxidação é o lítio. Lembra? É o lítio que vai sofrer a oxidação. Joia. E o último, ele fala que 1 mol de lítio libera 2 mols de elétron. Se a gente viu que o lítio é mais 1, né? Ou seja, era lítio 0 e virou lítio mais 1 na oxidação, então automaticamente é 1 mol de elétron só que ele libera, e não 2, né? Então, tá falso isso daí. Se tá falso, então automaticamente a nossa resposta, eu vou deixar os cálculos aqui depois para quem quiser analisar direitinho, printar, deixei tudo digitalizado aqui, porque fica melhor de você enxergar, mas a nossa resposta já é a letra E, ok? Vamos embora seguir agora para aquela parte da teoria de pilhas. Lembre que as pilhas basicamente são divididas em pilhas recarregáveis e não recarregáveis. As pilhas comerciais são chamadas de células primárias, são aquelas que não são recarregáveis. Por exemplo, pilha de Leclanché, que é aquela pilha seca ou pilha ácida, né? A pilha alcalina, que foi uma melhoria na pilha de Leclanché, trocando, né, uma substância, um sal ácido que tinha dentro dela, por uma base forte, para poder essa pilha gerar mais energia, e automaticamente diminuir a resistência do fluxo de elétrons, e com isso foi uma pilha que durava mais, a pilha alcalina, né? Agora, quando a gente vai para células secundárias, aí a gente já tem aqueles exemplos de pilhas e baterias que são recarregáveis, né? É aquela que, num sentido, ela funciona como pilha, de fato, produzindo, né, liberando energia, mas quando você coloca ela lá no adaptador, na tomada, ali ela está fazendo o processo contrário, ou seja, como se fosse uma eletrólise. Então, basicamente, são essas células que tanto pode ir num sentido quanto voltar. E aí a clássica lembra da tal da bateria de carro, né?
Bateria formada por chumbo e ácido sulfúrico, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre, não posso deixar, né, de falar sobre pilha a combustível, que é uma novidade, só se fala disso. A pilha a combustível, lembre, você já deve ter visto essa imagem daqui em algum simulado, em alguma prova recente, porque de fato tem caído muito. As pilhas a combustível, né, que estão sendo pensadas no momento, é uma pilha onde, cuidado, não confunda pilha a combustível com combustão. Combustão é queima. Aqui a gente não quer queima nenhuma, não. A gente quer fazer uma pilha, só que precisa ficar alimentando ela. Por isso que o termo combustível vem daí. Você precisa ficar como se fosse colocando um combustível para ela funcionar, ok? E o combustível que está sendo pensado no momento é o hidrogênio. Então, basicamente você coloca o hidrogênio no ânodo, ou seja, então já sei que ele vai sofrer oxidação. Esse hidrogênio ele vai se transformar em H+, depois que ele perdeu o elétron dele. E lá do outro lado, o oxigênio do próprio ar, por exemplo, ele vai entrar no cátodo. Então, eu já sei que ele vai sofrer oxidação. O oxigênio, quando sofrer oxidação, ele vai virar O2-. No final de tudo, vamos juntar os dois. Se eu junto H+ com O2-, lembra que quando o resultado aqui do NOx não dá zero, a gente faz aquele, né, cruzamento das cargas. Se eu fizer esse cruzamento das cargas, você vai ver que vai ser produzido no final de tudo H2O. É água que sai como sendo o subproduto dessa pilha. Então, é uma pilha que vai gerar energia e o que sai dela, que é chamado de poluição local zero, é água. Então, isso é uma novidade, né? E é talvez a nossa salvação para deixar de usar tanto combustível, né? Tanto carbono, tanto combustível fóssil, ok? Então, tá aí a história da pilha a combustível. Vamos seguir. Agora vamos falar um pouquinho sobre proteção dos metais. Lembrando que basicamente a gente tem três técnicas, né, que eles gostam de pedir, que é o revestimento, metal de sacrifício e galvanização. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, lembrar que revestimento basicamente é uma espécie de uma tinta que você passa em cima do metal para impedir os agentes oxidantes de atacar aquele metal. Então, basicamente é criar uma película protetora, uma barreira, onde principalmente a água, o oxigênio e a salinidade, esse combo chamado de maresia, é o que faz com que os metais sejam oxidados mais rapidamente. Então, essa tinta, né, blindaria, criaria uma película protetora sobre esse metal. Mas lembre que se esse metal sofrer a ação, por exemplo, da dilatação, essa tinta ela racha, né, ela pode craquelar. E aí, ao rachar, ela precisa ser feita manutenção constante. Metal de sacrifício, xodó de prova do Enem. Falou de prova do Enem, a gente lembra que metal de sacrifício é uma coisa que eles gostam muito de colocar. E aí, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Para ser um bom metal de sacrifício, tem que ter o maior potencial de oxidação possível. Ou seja, aquele que quer mais perder elétron. Porque lembre que o metal de sacrifício é aquele que ele vai sofrer oxidação para deixar preservado o metal que você não quer que sofra oxidação. Então, por exemplo, ele funciona, lembra como uma espécie de um refil. Você coloca pedaços de metal de sacrifício em cima lá da, sei lá, do casco de uma embarcação, ou de uma tubulação lá da Compesa, ou do pé de uma plataforma de petróleo, pedaços lá do metal de sacrifício, porque toda vez que, né, aquela peça que você quer proteger pensar em perder elétron, o metal de sacrifício já vai primeiro, ou seja, ele mantém, né, aquele objeto, aquele metal preservado. E aí, para isso, tem que ter o maior potencial de oxidação possível. Os dois mais utilizados são zinco e magnésio, ok? Vamos seguir. Para a gente trabalhar um pouquinho sobre essa história do metal de sacrifício, eu trouxe aqui a questão 10 para a gente analisar ela. Para a gente resumir, essa questão basicamente fala sobre a preservação de um casco de ferro de um navio contra os efeitos da corrosão. E ele quer, a partir dessa tabela, que você escolha qual seria o melhor metal de sacrifício. E aí vamos lembrar, o que é ser um bom metal de sacrifício? É aquele que vai querer sofrer oxidação. Então, se aqui é uma tabela, veja que ele até deu o nome aqui, ó, é uma tabela com potenciais de redução,
Então, na verdade, eu tenho que procurar por aqueles que menos querem reduzir, concorda? Portanto, aqueles que vão ter os valores menor de redução. Bom, os mais negativos aqui, sem dúvida, são esses dois, né? E o mais negativo de todos ainda é o potássio. Só que eu não sei se você lembra que elementos da família 1A, e eu falei isso lá na aula de tabela periódica, metais da família 1A em contato com a água explodem. Então, cuidado, porque muitas vezes eles podem fazer isso para que você, por exemplo, simplesmente só vá no potencial, mas não esqueça da característica de alguns metais, como, por exemplo, Linac roubou o césio da França. A galera da família 1A encostou na água e explode. Então, significa dizer que eu não tenho como usar potássio aqui, porque se eu colocar ele no casco desse navio, vai explodir. Portanto, a segunda opção, ou seja, o segundo menos, né, menos, com menor potencial de redução, vai ser, de fato, o magnésio. Ou seja, eu ia dizer o segundo menos negativo, né, seria ele. Então, magnésio é a resposta. Vamos embora para a galvanização. Lembrando que essa técnica daqui, ela já usa o princípio da eletrólise, o próximo assunto que eu já vou engatar aqui agora. O que é galvanizar? Galvanização é uma técnica, também chamada de eletrodeposição, onde você aplica corrente elétrica para forçar um metal recobrir, ou seja, aparecer uma película sobre outro. Então, você aplica corrente elétrica para forçar o aparecimento de uma película protetora de um metal sobre outro metal. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Basicamente, você precisa da peça que você quer proteger. Por exemplo, aqui nessa imagem, tem um anel aqui de alumínio, e eu vou fazer aquilo que é muito conhecido, chamado de foliar ouro. Então, aqui eu tenho um metal alumínio de um lado, nesse lado do cátodo, ou seja, no local da redução, o objeto que você quer recobrir, e do outro lado, no ânodo, no local da oxidação, você vai pegar o elemento que você quer que recubra aquele objeto. Nesse caso daqui, eu quero ouro, né? Eu quero criar uma película protetora de ouro. Então, esse ouro, mesma história, o ânodo, local da oxidação. Esse ouro daqui, ele vai sofrer oxidação, então ele vai cair dentro da solução, e depois esse mesmo ouro ele vai sofrer redução, ou seja, vai voltar a ser sólido em cima do objeto, criando essa película protetora, ok? Lembrando que a galvanização mais realizada no Brasil é a zincagem, ou seja, é a proteção de um objeto com zinco em cima dele. E além do que, lembra que o zinco também funciona como um bom metal de sacrifício, né? Então é quase como se fosse uma dupla proteção aí. Quando você cria a película protetora com zinco, ele também serve como um próprio metal de sacrifício daquele objeto que está ali embaixo dele. Beleza? Bom, já que eu falei aí do princípio de eletrólise agora, então vamos embora para como a gente entende a eletrólise. Então, basicamente, lembre que para fazer uma eletrólise precisa de íons. E eu obtenho íons de duas formas. Ou derretendo um composto, que é quando a gente faz a chamada eletrólise ígnea, ou pegando o composto e colocando dentro da água, que aí é a chamada eletrólise aquosa, ok? Vamos relembrar como é que acontece? Então, primeiro está aqui, ó. Primeiro eu preciso, obviamente, de energia. Eu vou aplicar corrente elétrica dentro do meu recipiente, e a depender se eu só derreti o composto ou coloquei na água, a gente vai dar o nome de ígnea ou aquosa, ok? Vamos então começar com o exemplo da eletrólise mais famosa, né, que é a eletrólise do sal de cozinha. Vou fazer a ígnea dela. Se é ígnea, então a primeira coisa que eu faço é aquecer, depois ela vai se separar em íons, Na+, Cl-, e após isso, aí eu venho agora com os meus eletrodos, com os fios. Bora lá. Quem vai em direção ao polo positivo? Obviamente, o único que é negativo. Lembre que aquele que tem mais elétron é o mais negativo da história. Então, significa dizer que quem tem elétron aqui é o Cl. Ele vai, então, entregar elétrons para o fio. Se ele perde um elétron, ele se transforma em Cl0. Mas lembre que a metal só existe na forma de molécula diatômica, com doisinho aqui embaixo. Ó. Aí a gente vem e coloca um 2 ali. Automaticamente, como eu coloquei um 2 ali,
eu colocar um 2 também na frente do restante para poder já deixar balanceado. Então, aqui vai aparecer 2 elétrons, e aqui eu boto um 2 para ficar 2 Cl, balanceadozinho. Então, significa dizer, ó, que foi produzido gás cloro. E ao polo negativo, quem vai? O Na+. Lembrando que quem tem mais elétron é quem é mais negativo. Então, significa que quem vai receber elétron agora é o Na+, do fio, que está lotado de elétron. Então, ele recebe um elétron e automaticamente se transforma em Na0. Como o Na é um metal, aí a gente simplesmente vai dizer que é sólido, sem precisar colocar esse 2 embaixo. Beleza? Bom, então eu estou vendo aqui que na eletrólise ígnea, ou seja, não tem um pingo d'água, é produzido gás cloro e sódio metálico. E faz todo sentido, né? Não ter água, porque se tivesse, inclusive, ó, esse Na daqui, ele explodiria na hora, né? Lembra que a gente acabou de fazer na questão? Então, essa é basicamente o princípio da tal da eletrólise. Ah, e além de, obviamente, toda a teoria, né, toda a definição, que é o contrário de pilha, lembre que na eletrólise, o que troca também são os sinais. Lá em pilha, não sei se você lembra, o ânodo era o polo negativo. Aqui o ânodo é o polo positivo. É só olhar aqui, ó. Quem saiu, ó, aqui, o Cl. O Cl era menos e foi para zero. Ou seja, aumentou o NOx. É o local da oxidação. Ou seja, é o ânodo. Mas veja que o ânodo aqui, ó, veja que o ânodo aqui, ele está sendo em que polo? No polo positivo, ok? Aqui, ó, o fio é o polo positivo. Então, também tem essa diferença, tá? Trocam os sinais de pilha para eletrólise. Cuidado com isso. Beleza até aí? Bom, se for só isso daqui, se for a ígnea, no Enem ainda está de boa. Agora, quando a gente vai para a aquosa, aí geralmente é questão difícil no Enem. Porque lembre que na aquosa, além de você ter a substância que você vai eletrolizar, você também tem água. E a água também gera íons. Então, você, nesse momento, tem 2 cátions e 2 ânions. Por esse motivo, a gente precisa lembrar de quem chega primeiro ao polo positivo e quem chega primeiro ao polo negativo. Então, ó, se esquecer disso daqui na questão de eletrólise aquosa, você não consegue fazer ela. E aí, por isso que é considerado uma questão difícil no Enem. Porque você tem que lembrar de tudo isso daqui, a questão vai para outro nível. E se é difícil, vá-se embora adiantar outras questões, né? Bom, qual é a ordem? Quem chega primeiro ao polo positivo? Primeiro são todos os negativos que não possuem oxigênio. Depois vem a hidroxila. E por último, vem os ânions com oxigênio, ou seja, quem não quer ir para o polo positivo, são os ânions oxigenados, incluindo o F-, o fluoreto, né? Agora, ao polo negativo, quem tem prioridade em ir primeiro ao polo negativo é todo o resto. Professor, como assim todo o resto? É isso mesmo. Todo o resto, porque, na verdade, quem não quer ir de jeito nenhum é a galera da família 1A, 2A e alumínio. Então, quando 1A, 2A e alumínio está no final aqui da fila, significa dizer que não quer ir até o polo negativo, então todo mundo que não tiver incluído nessas famílias, automaticamente tem prioridade. Então, qualquer elemento que não tiver não A, 2A ou não for o alumínio, vai chegar primeiro ao polo negativo. E no meio, ou seja, entre o que tem prioridade e o que não quer ir, está o H+. Veja, repare que no meio sempre é o que veio da água, né? Porque lembre que a água vai se separar em H+ e OH-. Então, com isso, a gente tem a história da eletrólise aquosa. Agora vamos para cá. Aspectos quantitativos da eletrólise. Falou de Faraday, falou de constante de Faraday, e aí eu costumo dizer, e sabe aquelas questões que você olha a constante e já sabe qual é o assunto? Pronto. Do tipo, quando aparece aquele Rzinho lá da constante dos gases, aquele 0,082, você já sabe que provavelmente vai usar PV igual a NRT. Assim como aqui, quando aparece essa constante aqui, ó, 96.500 Coulomb, que equivale a um Faraday, se tiver na prova de química isso aqui, você já sabe que vai ter que fazer esse cálculo da eletrólise.
E aí vamos lembrar, como é que funciona essa história? Primeira coisa, eu já vou logo lembrando a você como é que a gente faz resolvendo uma questão. Então vamos lá. Questão número 3 diz o seguinte: veículos totalmente elétricos e híbridos utilizam baterias que contêm lítio. Ó, de novo falando do lítio. E aí eu vou logo para o que interessa. Nesse processo, para se obter 700 miligramas de lítio utilizando uma corrente de 5 amperes, o tempo necessário em minutos vai ser de aproximadamente quanto? Veja os dados. Ele deu a massa molar do lítio e ele deu a constante de Faraday. Portanto, eu já sei que é uma questão de eletrólise. É um cálculo de eletrólise. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: qual é o elemento que ele está falando? É o lítio. Então lembre que lítio, o NOx dele, como é mais um, então significa dizer que envolvido na reação do lítio é um mol de elétron. E lembre que Faraday dizia que essa constante daqui, que está em Coulomb, ela é proporcional exatamente a um mol de elétron. Então, se aqui é um mol de elétron envolvido nessa reação, então significa dizer que a carga aqui será de 96.500 Coulomb. E eu já vou logo fazer a minha regra de 3. Se a carga para um mol de elétron é 96.500 Coulomb, então está para a massa do lítio que ele deu na questão, que é 7 gramas. Como no texto ele disse, ó, eu quero obter 700 miligramas. Então, miligrama é unidade de massa, eu coloco aqui embaixo, né? Só que como está em miligrama, é bom transformar para grama para ficar na mesma unidade. 700 miligramas é 0,7 gramas. E aí eu faço isto para a carga, que é o que eu quero descobrir. Com essa carga, e aí ficou fácil, né? 7 para 0,7 dividir por 10. Se eu dividir 96.500 por 10, vai dar 9.650. Mas peraí, foi isso que ele pediu na questão? Ele pediu a carga? Não. Ele pediu tempo em minuto. Mas aí, como eu lembro de física que Q é igual a I vezes T, então a carga que eu calculei aqui, 9.650, é igual a I, que é 5 ampere, vezes o tempo. Só que lembre que aqui o tempo é em segundos, porque ampere vezes segundos dá coulomb. Então eu primeiro descobri em segundo, mas aí é fácil. É só dividir por 60 e aí eu encontro que eu preciso deixar essa solução, né, com lítio, passando 5 amperes por dentro dela durante 32 minutos para obter 700 miligramas de lítio. Ok? Então, resposta letra B. Tranquilo? Lembrando que, vamos pensar rapidinho, se ao invés de ser lítio, vamos supor que fosse magnésio, magnésio é da família 2A, então o NOx dele é mais 2. Então, são 2 mols de elétrons. Aí, o que é que eu mudaria aqui? Ao invés de fazer 1 vezes 96.500, seria 2 vezes 96.500. Se fosse alumínio, o NOx dele é mais 3. Então, seria 3 vezes 96.500, escapar a massa do alumínio, e aí repete o mesmo procedimento. Ok? Não tem mistério em questão de cálculo de eletrólise. E agora vamos para o meu xodó, que é radioatividade. A radioatividade é aquele assunto clássico, geralmente são questões fáceis. Quando é difícil, você sabe logo que é difícil, principalmente quando vai para a parte de tempo de meia-vida, é só dividir por dois, é muito simples. E o bom é que é um assunto interessante, então você não pode perder questão de radioatividade, beleza? Eu já resumi tudo aqui numa única imagem para facilitar minha vida e a tua. Já que é revisão, vamos lembrar que um elemento radioativo, ele basicamente é um elemento que possui um núcleo atômico instável. E por isso, lembra? Para remover essa instabilidade, ele precisa colocar energia para fora. E nessa de colocar energia para fora é que acaba saindo tanto partículas quanto onda. E aí as partículas são alfa e beta, onde elas têm as caras delas aqui, né? Alfa tem 4 de massa, tem 2 prótons, é isso? Lembre que ela também pode ser chamada de núcleo de hélio. Ela possui um baixo poder de penetração. Eu coloquei aqui do lado, ó, o poder de penetração dela é o menor das 3. Uma folha de papel consegue barrar, consegue conter a radiação do tipo alfa. Enquanto que quando a gente vai para beta, aí já muda um pouco. Beta, ela é chamada de núcleo, ou melhor, de elétron que saiu do núcleo. Então, aí você se pergunta, né? Professor, mas não tem elétron no núcleo.
Então, na verdade, lembra o que aconteceu. Foi um nêutron que foi arremessado para fora do núcleo, esse nêutron se desmembrou em próton e elétron, e a parte elétron que conseguiu sair é que a gente está chamando de beta. Por isso que beta tem zero de massa, porque lembra que elétron tem massa desprezível e tem carga negativa embaixo. Mas lembre que beta é aquela que, quando é emitida, ao invés de diminuir, ela aumenta um próton. Cuidado com isso. E ela tem um poder de penetração intermediário, tá entre alfa e gama, ok? Para conter beta, precisa de milímetros de algum metal. Enquanto que gama, essa sim, é aquela que é característica ondulatória, ou seja, a energia, ela é luz, ou seja, ela está na velocidade da luz, e por isso que ela é tão penetrante, né? A sua carga e sua massa é zero, mas em compensação, ela consegue atingir tecidos muito internos do nosso corpo, ela consegue atravessar o nosso corpo, e por isso acaba causando, né, sérios danos. Lembrando que para conter a radiação do tipo gama, você precisa de centímetros de algum metal, ok? De preferência metal que possua uma densidade boa, como por exemplo o chumbo. Bom, ainda dentro de radioatividade, a gente lembra que o grande problema de quando a gente tem um acidente radioativo é porque os elementos possuem tempos de meia-vida longo. E lembra que tempo de meia-vida, também chamado de período de semidesintegração, é aquele tempo necessário para que a amostra seja reduzida pela metade. E aí, por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma massa de um elemento radioativo, que eu estou chamando de M0. Quando passar o primeiro período de meia-vida, o que era M0 vira M0 sobre 2. Quando passar outro período de meia-vida, cai para M0 sobre 4, M0 sobre 8, M0 sobre 16, M0 sobre 32 e por aí vai. Ou seja, veja que é um perfil de função exponencial. Portanto, cuidado para não perder questão fácil de tempo de meia-vida. Querendo muitas vezes se adiantar e fazer tipo, eita, era 100, ele disse que passou 4 períodos, então eu vou fazer 100 dividido por 4. Não é assim, não. Tempo de meia-vida é a metade da metade. Então é melhor ir com calma, vá dividindo por 2 devagarzinho, que você acerta aquela questão, que provavelmente é uma questão fácil. Ok? Bom, lembrando que esse tal de tempo de meia-vida, ele pode aparecer na tua prova, não já sendo dado logo direto, mas, por exemplo, pode pedir para que você descubra a partir de um gráfico. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu trouxe o tempo de meia-vida sem dizer a partir desse gráfico daqui, ó. Deixa eu limpar aqui para que você enxergue melhor. Repare que se está dando a quantidade do elemento radioativo, que é o césio, em porcentagem, lembra que toda porcentagem começa com 100%. Quando passar o primeiro tempo de meia-vida, o que era 100 vira 50. Então, se eu procurar aqui no gráfico mais ou menos onde está os 50%, ele vai encontrar nessa curva um tempo de aproximadamente 30 anos. Ou seja, eu consigo descobrir um tempo de meia-vida olhando para o gráfico. Assim como também ele pode dizer o tempo de meia-vida sem dizer, né, tão nítido, mostrando a variação em uma tabela. Por exemplo, aqui, ó, esse elemento daqui, ele começou com 470 miligramas. Quando passar o primeiro tempo de meia-vida, vai ter quanto? A metade de 470 é 235. Então, veja, sem dizer, ele disse que o tempo de meia-vida aqui, ó, é de 4 meses. Ou seja, acerte questão de tempo de meia-vida, beleza? Vamos finalizando agora falando das duas teorias finais do assunto, que é fissão e fusão. Lembra que fissão, o nome ajuda, né? Significa quebra, divisão de um núcleo em núcleos menores, com a liberação de energia muito grande, né? A fissão, ela basicamente ela é utilizada para explicar o funcionamento tanto de bomba atômica quanto das usinas nucleares, ou seja, da geração de energia a partir da quebra da fissão dos elementos radioativos. Os mais utilizados para que você enxergue, né, o que acontece na reação de fissão do urânio. Lembre que eles atiram o primeiro gatilho, né, que é o nêutron, ele quebra esse urânio no meio, ou seja, ele fissiona esse átomo de urânio, e ele vai ser partido em elementos químicos que são bário e criptônio, onde é liberado uma grande quantidade de energia, e outros nêutrons também saem dessa quebra do núcleo.
São esses outros nêutrons que vão bater em outros átomos de urânio, fazendo aquela clássica reação em cadeia ou em cascata. Agora, quando a gente vai para fusão, fusão é o contrário. Fusão é a junção dos átomos. Só que para poder juntar átomo, a gente precisa de uma quantidade de energia e pressão gigantesca. Por isso que falar de fusão é lembrar na hora do Sol. O Sol faz isso o tempo inteiro. Toda vez que o elemento mais abundante do universo, que é o hidrogênio, encosta lá no Sol, a temperatura ali é tão alta que eles fundem os hidrogênios um com o outro, produzindo, por exemplo, hélio. E aí, com isso, gera uma quantidade de energia monstruosa, muito maior, inclusive, do que a própria fissão que a gente falou anteriormente. Ok? E aí, lembre que, além de falar de fusão, o Sol, que seria um exemplo, um outro exemplo também é a famosa bomba de hidrogênio, que é aquela bomba que ela é criada com uma bomba atômica primeiro, ou seja, baseada na física. Com essa quantidade de hidrogênio dentro da bomba atômica, quando ela explode, a energia gerada por ela é suficiente para fundir os átomos de hidrogênio. E aí é que vem o desastre maior. Porque lembre que fusão libera muito mais energia do que a própria fissão que a gente falou anteriormente. Ok? Bom, agora sim a gente pode entrar em química orgânica. Lembre que química orgânica é a famosa química do carbono. Ou seja, é a química onde você tem tudo começando, né, com aquela, lá atrás eles pensavam que para ser da química orgânica tinha que ter a ver com ser vivo, a chamada teoria da força vital, mas depois um cientista alemão chamado de Wöhler, ele percebeu que, na verdade, não precisava vir de um ser vivo. O que tinha que ter era carbono, e aí ficou conhecido como a química do carbono. Mas lembre que na química orgânica tem que ter carbono, mas nem tudo que tem carbono faz parte da química orgânica. Por exemplo, gás carbônico, ácido carbônico, cianetos, tem carbono, mas é da inorgânica. Então, basicamente, lembra lá daquela química onde a gente falou, né, das funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Se tiver carbono, mas estiver dentro dela, já não é da orgânica, ok? Bom, rapidamente vamos lembrar da clássica hibridização e geometria do carbono, né? Lembra que carbono, quando todos as suas ligações são simples, ele está hibridizado em sp3. E lembra que ligação simples é formado por sigma, né? Se todos os ligantes são simples, ou seja, todas as ligações são simples do carbono, as quatro, então, além de ser uma hibridização sp3, lembre que a geometria é tetraédrica. E geometria tetraédrica, ela é espacial, lembra disso. É uma geometria espacial, cujo ângulo é de 109 graus e 28. Agora, se tiver no teu carbono uma dupla e duas simples, porque lembra, carbono tem que fazer quatro ligações, né? Aí aqui você já tem a hibridização do tipo sp2, onde essa é sigma, lembra, as simples são sigma, e na dupla, uma é sigma, só que a outra é pi. Então, aqui a gente tem três sigmas e uma pi. Essa geometria daqui, ó, eu vou até apagar aqui para ficar melhor de você enxergar, ela de fato é um triângulo purinho, né? Ou seja, geometria trigonal plana. Ou seja, é uma geometria plana, cuidado com isso. Porque às vezes algumas questões perguntam qual estrutura possui uma cadeia não planar. Bom, quando ele fala não planar, é espacial. Então você vai ter que procurar aquela que só tem ligações simples, que é a tal da tetraédrica, tá? Agora vamos para a gente finalizar aqui embaixo, ó. E aí sobrou só as opções de ser uma tripla e uma simples, né? Ou duas duplas. E aí essa é a hibridação do tipo SP, que é quando você tem duas sigmas e duas pi. Lembrando que na ligação tripla, a do meio é sigma e as duas das extremidades são pi, ok? Então, por isso que fica duas sigmas e duas pi. A mesma coisa serve para aquela que tem duas ligações duplas, duas sigmas e duas pi, ok? Geometria linear, também plana, portanto, e um ângulo de 180 graus. Agora, rapidamente, vamos lembrar que o carbono pode ser classificado em primário, secundário, terciário e quaternário. Isso tem a ver
com quantos carbonos aquele carbono está ligado, né? Então, se o carbono está ligado a um carbono ou a nenhum, ele é primário. Se ele está ligado a 2, ele é secundário. Se está ligado a 3, terciário. E ligado a 4, quaternário. Essa parte aqui é muito tranquila. Lembra que, além de classificar o carbono, eu também posso classificar a cadeia carbônica, né? E a cadeia carbônica ela pode ser classificada em aberta ou fechada, ou um pouquinho das duas, que a gente chama de mista. E aí, dentro de cada um, a gente pode ter, né? Aquela história de normal ou ramificada, saturada. Lembra de S de saturada? É S de ligação simples. Só tem ligações simples na saturada entre carbonos. Já na insaturada tem dupla ou tripla. Homogênea e heterogênea tem a ver com a presença do heteroátomo, que é aquele elemento diferente do carbono entre carbonos. Agora, nas fechadas, você tem ali cíclica, ou seja, ela é apenas uma cadeia fechada, mas ela também pode ser aromática, que é quando tem aquele tal de a ressonância lá do anel benzênico, né? Dentro delas, então, também repete a história do saturado e insaturado, homogênea e heterogênea, mas na aromática ela pode ser formada por um núcleo só daquele, ou por vários, portanto, chamada de polinuclear. Esses núcleos podem estar juntos ou separados, portanto, isolado quando está afastado um do outro, ou condensado quando eles estão dividindo o mesmo carbono. Depois disso, lembra que a gente entra em nomenclatura, né? E para saber fazer o nome de um composto orgânico, você primeiro precisa lembrar que o nome é formado por prefixo, infixo e sufixo. O prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos, e aí você não tem o que fazer, né? Tem que memorizar isso. Saber que um carbono é met, 2 et, prop, but. Até, eu indico até 4, você tentar realmente memorizar. Porque os outros é meio óbvio. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil foi 5 vezes campeão. Portanto, é penta. Pente é 5. A gente estava doido para ser hexa, 6. E por aí vai. Então, fica fácil a partir de 5. Agora, 1, 2, 3 e 4 realmente é bom memorizar, tá? O infixo tem a ver com as ligações, né? Ou seja, se só tiver ligação simples, usa o AN. Se tiver dupla, EN. Se tiver tripla, IN. E o final da cadeia, ou seja, o final do nome, melhor dizendo, tem a ver com a função que tem lá na tua cadeia carbônica. Se for um hidrocarboneto, termina em O. Se for um álcool, ol. Se for cetona, ona, aldeído, al, e por aí vai. Beleza? Para facilitar a tua vida, eu trouxe aqui, aí você pode inclusive enxergar isso melhor no PDF que eu coloquei no fórum de discussão, onde aqui eu coloquei basicamente, ó, a imagem dos principais grupos funcionais, né, que aparece geralmente em prova, com respectivamente suas nomenclaturas e um exemplo de cada nomenclatura. Então, depois analise isso aqui se você ainda tem dificuldade de memorizar grupo funcional, beleza? Agora sim a gente começa a falar sobre característica ácida e básica dos compostos orgânicos. Então, primeiro vamos lembrar de uma coisa que tem característica ácida, que são os fenóis. Não é o mais ácido da química orgânica, está longe de ser, mas ele tem uma característica ácida, tá? Então, vamos lá. Primeiro lembrar que um fenol é quando você tem um benzeno ligado a um OH, um hidroxila. E aí, se um fenol ele tem uma característica ácida, né, que inclusive se passa muito na televisão, né, essa história de peeling de fenol, que inclusive, né, queima a pele completamente, ou seja, realmente dá para lembrar que é um ácido. Ele, à medida que você vai colocando grupos eletronegativos nesse anel benzênico aí, ele vai aumentando a força desse fenol. Então, se uma questão traz para você comparar, né, fenóis, mas com a presença de grupos ligados a ele, quanto maior a presença de grupos eletronegativos, mais ácido aquele teu fenol vai ficando, ok? Agora, quando a gente fala, agora sim, dos ácidos carboxílicos, essa é a função na química orgânica que é considerada a mais ácida, onde aqui a gente tem, primeiro lembrando que os ácidos carboxílicos, quanto menor o tamanho da cadeia, ou seja, quanto menos carbonos ele tiver, mais fortemente ácido ele será. Então, aqui eu estou mostrando uma tabela onde o ácido metanóico, ou seja, que só tem um carbono, é o mais ácido de todos. Então, quanto menor o tamanho do teu ácido carboxílico, mais forte ele será. Agora, se ele tiver o mesmo tamanho, mas tiver coisas ligadas a ele, que não seja carbono, por exemplo, o que é que acontece, professor? E aí eu coloquei aqui um exemplo. Se você tem aqui um ácido carboxílico com um cloro ligado a ele e o de baixo sem um cloro, ou seja, sem um outro grupo ligado a ele,
Lembra que o cloro é um elemento eletronegativo. Então, assim como funcionou lá no fenol, vai aumentar a acidez do teu ácido carboxílico. Então, a presença de grupos eletronegativos aumenta a acidez. Vamos fazer rapidinho essa questão daqui, que basicamente aborda isso, né? Se você reparar aqui, ó, eu tenho um ácido carboxílico purinho, ou seja, com 2 carbonos. Aqui também tem 2 carbonos, mas, opa, foi colocado um cloro, elemento eletronegativo. Aqui foram colocados 3 cloros, e aqui no último, no 4, foram colocados 3 flúor, ou seja, somente o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, a gente já sabe que o mais ácido de todos, sem dúvida, vai ser esse de número 4, né? E o mais fracamente ácido será o primeiro. Como a questão pede a ordem crescente, então vai ser do 1 para o 4. Nossa resposta já é a letra A, concorda? Beleza. Vamos falar um pouquinho, né, aquilo que inclusive em biologia aparece, e eu tenho falado frequente sobre isso, que é ácido graxo. Lembre que ácido graxo nada mais é do que um ácido carboxílico de cadeia longa. Geralmente é superior a 10 carbonos. E aí lembra que um ácido graxo, se é um ácido carboxílico, tem uma função, portanto, ácida. Se eu coloco ele para reagir com uma base forte, como por exemplo soda cáustica, você transforma ele num sal de ácido graxo, que inclusive é o nosso famoso sabão. Lembra que sabão ou detergente tem que ter uma cabeça polar, né? Cabeça que gosta de água, hidrofílica, e aí geralmente tem presenças de elementos eletronegativos com carga, e uma cauda bem longa, cheia de carbono, que é a parte apolar da história. E aí lembre que a função dessas substâncias é justamente se juntar com coisas polares e apolares ao mesmo tempo, né? São moléculas anfifílicas ou anfipáticas. E aí, com isso, com essa dupla, né, polaridade, ou seja, é polar e apolar ao mesmo tempo, ela consegue se unir com água e gordura, água e óleo, água e sujeira ao mesmo tempo. E essa é a função do que a gente chama de tensoativo, emulsificante, sulfactante, para formar essas famosas micelas, que é quando você junta polar e apolar todo mundo num lugar só, graças à presença de moléculas como essas. Aqui eu já quero te lembrar que a diferença, né, de um detergente biodegradável e não biodegradável tem a ver com a ramificação. Quanto mais ramificado, mais difícil de quebrar esse detergente. Ou seja, mais tempo ele passa no meio ambiente sem se degradar. Ok? E aí lembre que a função tanto do sabão, detergente, shampoo, dessas substâncias que possuem essas duas características, né, de ser polar e apolar ao mesmo tempo, é de quebrar a tensão superficial entre algo polar e algo apolar, e manter todo mundo junto, todo mundo unido, beleza? Agora, eu não poderia deixar de falar sobre a reação famosa de esterificação, que tanto cai em prova. Lembra que a gente trabalhou muito isso, onde esterificação basicamente é a produção de éster, onde eu tenho um ácido carboxílico reagindo com álcool, produzindo éster e água. Agora, se eu pego essa água e devolvo para o éster, eu quebro ele voltando a ser o que era antes. Então, se um sentido é esterificação, no sentido contrário é uma hidrólise, lembra disso. Lembre que hidrólise não é a quebra da água, é a quebra provocada pela água. Então, a água sendo devolvida, ou seja, no sentido contrário, ela vai quebrar esse éster, obtendo de novo de onde ele veio. Não esqueça disso, tá? E aí, por isso que eu coloquei essa questão daqui 28, para a gente lembrar como seria, por exemplo, essa tal de esterificação, ou a hidrólise, né, que seria o oposto. A questão aqui fala que lipídios constituem biomoléculas com inúmeras aplicações, então ele está falando que isso aqui basicamente é um lipídio, né, uma gordura, é um óleo. E aí ele pergunta, é correto afirmar que a hidrólise desse composto formaria um álcool insaturado? Vamos lembrar que quando a gente tem, isso aqui é um éster, né? Quando a gente tem um éster, lembra que eu até aconselho, né? Você, toda vez que for separar, separa sempre oxigênio para um lado, oxigênio para o outro. Pronto. A quebra é aqui, ó. Então, essa parte daqui, sem dúvida, ela veio do ácido carboxílico. Você, inclusive, está vendo aqui o dupla O, né, do ácido carboxílico que era antes. Eu só vou devolver o que ele tinha perdido quando formou a água. Porque se eu botar a água aqui de volta, ele vai voltar a ter o OH dele aqui, ó. E automaticamente o outro lado veio do álcool. É só devolver o que ele tinha perdido.
botar o H de volta. Então, se eu coloco água aqui, se eu faço uma hidrólise, eu vou ter a formação desse ácido carboxílico aqui que está para a esquerda e desse álcool aqui que está para a direita. Ele disse que forma um álcool insaturado. Vê, para ser insaturado tinha que ter dupla ou tripla. O álcool aqui não tem nada de insaturado, né? O ácido carboxílico que tem, ele fez esse negócio aí para você errar. Então tá errado letra A. Letra B fala que não existe a possibilidade de ter isômeros espaciais. Vê, esse é um assunto que vocês vão ver na próxima aula, na aula 6, mas lembre que isômero espacial tem a ver tanto com cis trans quanto com a presença de carbono quiral. Lembra que quando tem dupla ligação desse jeito daqui, ó, e que os ligantes, né, no mesmo carbono são diferentes, você pode ter cis trans sim. Então, na verdade, está errada a letra B. Ok? C. Fala que, possivelmente, se trata de uma molécula bastante solúvel em água. Peraí, ele acabou de dizer que é um lipídio, que é uma gordura. Como é que isso vai ser bastante solúvel em água? Está errado. Letra D diz, existe 2 elétrons π em toda a estrutura. Vamos lembrar? A gente falou agora há pouco, né, de ligação simples é sigma. Na ligação dupla, um é sigma, outra é π. E na tripla, um é sigma e as duas das extremidades são π. Lembra que uma coisa é falar ligação sigma e ligação π. Outra coisa é falar elétron. Toda ligação é formada, ó, por 2 elétrons, certo? Então, quando eu digo que eu tenho uma ligação π, eu estou dizendo que eu tenho 2 elétrons π. Só que aqui, se você reparar, a gente tem tanto aqui, né, a presença, não sei se está dando para ver aqui, peraí, deixa eu mudar a cor para ficar melhor de enxergar. Tanto aqui, a gente tem a presença de uma dupla, ou seja, tem uma ligação π, como também existe uma ligação π aqui no dupla O do ácido carboxílico. Então, na verdade, tem 2 ligações π, o que dá 4 elétrons π. Então, está errado esse 2 aqui. E automaticamente sobrou a letra E, que diz que se eu hidrolisar, vai formar um ácido graxo insaturado e o butan um ol. É só olhar. Ácido graxo a gente falou agorinha. É um ácido carboxílico. E é insaturado porque realmente a parte do ácido carboxílico aqui, ó, tem uma dupla, é insaturado. Enquanto que esse álcool do lado de cá, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Ou seja, realmente é o butan um ol. Então, resposta, letra E. E agora vamos falar de base. Lembre que a única coisa básica na química orgânica são as aminas. Cuidado para não botar amida no meio. As aminas é que são as bases da química orgânica. E aí a ordem das aminas, a ordem básica delas aumenta assim, nesse sentido. Então, a amina mais básica é aquela amina secundária, que está ligada a 2 grupos carbônicos no nitrogênio. Enquanto que um pouco menos básica do que ela são as aminas primárias. Depois, mais fraca ainda, são as terciárias. Lembra por quê? Por conta do impedimento estérico desses grupos aqui, ó. Que lembre que a amina, quanto maior a presença de carbono ligada ao nitrogênio, mais básica ela seria. Ou seja, a amina terciária, então, deveria estar em primeiro lugar como sendo a mais forte. Mas esses grupos são tão volumosos que eles acabam deixando o pó do nitrogênio aqui no meio embutido, escondido. E aí ele não consegue desenvolver aquela história lá da doação do par de elétron e funcionar como base de Lewis, ok? E aí, então, tá aí a força das aminas. E agora, para a gente finalizar, rapidamente, vamos falar de polaridade. Lembre que quanto maior a cadeia carbônica, ou seja, quanto maior carbono tiver na tua cadeia, mais apolar ela será. Agora, quanto maior for a presença de grupos eletronegativos e principalmente de hidroxila, de OH, maior a polaridade que ela vai ter, ok? E aí, sabendo então que se eu olhar para uma cadeia, né, que tem grupos eletronegativos e tem pouco carbono, por exemplo, aqui, ó, então dá para dizer que essa cadeia daqui predomina um caráter polar nela. Já essa de baixo, ela tem grupos eletronegativos aqui, verdade, mas tem tanto carbono que ela fica praticamente apolar, não é? Ela perde essa capacidade de interagir tanto, por exemplo, com água, justamente porque predomina carbono. Agora, e se falar de ponto de fusão e ponto de ebulição?
Aí lembre que ponto de fusão e ponto de ebulição, a primeira coisa que você tem que pensar são nas forças intermoleculares, também chamadas de forças de Van der Waals, onde a força mais fraca de todas, ou seja, aquilo que vai evaporar, vai entrar em ebulição, vai derreter mais fácil, são aquelas que têm forças de London, ou também chamada de dipolo induzido e dipolo induzido, que lembra, são aquelas forças predominantes das moléculas apolares. Então, moléculas apolares têm uma tendência a ter menores pontos de fusão e de ebulição. Já dipolo-dipolo significa dizer que eu tenho moléculas que são polares. Molécula polar faz dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente e dipolo permanente. Maior ainda do que dipolo-dipolo serão as forças das famosas e que cai tanto em prova a ligação de hidrogênio. Lembre que ligação de hidrogênio é quando você tem H, hidrogênio, interagindo com FON, ou seja, teve a presença dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica junto com o hidrogênio ali, então é LH ali que está acontecendo, a ligação de hidrogênio. E aí é uma interação intermolecular, né, considerada forte. É por isso que, por exemplo, a água, para você conseguir ferver ela, tem que atingir 100 graus, é por conta das ligações de hidrogênio. E só quem ganha dela é a galera que tem íon. Ou seja, teve tipo íon dipolo, compostos iônicos, aí tem as maiores temperaturas de fusão e de ebulição, ok? Agora, e se tiver todo mundo a mesma força intermolecular, professor? Por exemplo, aqui, ó, é tudo álcool. Tudinho tem OH, tudinho pode fazer ligação de hidrogênio. Como é que eu diferencio? Aí a primeira coisa, o tamanho da cadeia. Quanto maior o tamanho da cadeia, maiores as temperaturas de ebulição, porque ela vai ser mais pesada, vai ter mais massa, ok? Agora, e se eu tiver a mesma força intermolecular e o mesmo tamanho de cadeia, professor, como é que eu faço? Aí você vai para o formato da cadeia. Quanto mais linear, ou seja, quanto mais normal a cadeia for, maior a superfície de contato, ou seja, mais ela consegue se abraçar uma com a outra. Aumenta a temperatura de ebulição e de fusão. Agora, quando você começa a ter ramificação, esses braços da ramificação impedem com que elas se interajam. E aí, com isso, cai as temperaturas de fusão e de ebulição. Diminui essa área superficial que ela consegue interagir e agarrar uma a outra. Perfeito? Bom, com isso a gente finaliza a nossa aula de número 5. Um abraço para você.